Existem histórias que brilham não pela força dos seus heróis, nem pelos milagres que estremecem montanhas, mas pela coragem silenciosa que escolhe continuar quando tudo parece perdido. Entre as páginas antigas da Escritura, escondida na poeira dos campos de cevada de Belém, surge uma mulher que não empunhou espada, não governou nações e não realizou feitos sobrenaturais, mas mudou o rumo da história de Israel com apenas uma decisão: permanecer. O nome dela era Ruth, uma estrangeira, uma viúva moabita, alguém que a sociedade jamais colocaria nos palcos da grandeza. E ainda assim, o céu inteiro se moveu através dela. A jornada de Ruth não começa com vitória, mas com luto, com perdas que quebrariam qualquer coração humano. Ela viu sua vida ser consumida pela morte, pela escassez e pela incerteza. Tudo o que ela conhecia desmoronou: marido, família, segurança, futuro. E quando a estrada da vida se partiu em dois caminhos, um levava de volta ao conforto de sua terra natal, e o outro a uma vida incerta ao lado de uma mulher amargurada, sem posses, sem garantias e sem promessas. É ali, naquele momento simples e devastador, que a verdadeira grandeza aparece. Porque Ruth não escolheu a rota mais fácil. Ela escolheu o amor, escolheu a fidelidade, escolheu um Deus que ela ainda mal conhecia, mas cuja presença começava a sussurrar ao seu espírito: onde quer que fores, irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Com essas palavras, Ruth reescreveu o próprio destino e costurou sua vida à história da redenção. O que faz dessa mulher tão especial não é apenas a beleza do gesto, mas a profundidade de sua entrega. Ruth é a prova viva de que Deus vê os passos escondidos, os sacrifícios silenciosos, as escolhas que ninguém aplaude. E por isso ele a levantou, ele a honrou. Ele a colocou na linha genealógica do rei Davi e do próprio Cristo. Hoje você vai conhecer a história dessa mulher extraordinária, a estrangeira que se tornou herdeira das promessas de Deus. Uma história de lealdade, fé, coragem e recompensa. Uma história que fala profundamente aos nossos dias, onde tantos desistem no primeiro obstáculo. Prepare-se, porque a história de Ruth não é apenas contada, ela é sentida. 1. A viúva estrangeira que enfrentou o luto. A história de Ruth começa sob o peso do luto. Um luto que não veio sozinho, mas acompanhado de pobreza, deslocamento e uma sensação profunda de desamparo. Ela era moabita, filha de um povo estrangeiro, historicamente distante e muitas vezes hostil ao povo de Israel. Nada nela a qualificava para se tornar parte da grande história de Deus. Ela não nasceu entre os escolhidos, não tinha título, não tinha proteção. O que ela tinha era dor. Uma dor que moldaria seu caráter, mas também revelaria sua grandeza. Quando seu marido morreu, Ruth perdeu mais do que um companheiro. Perdeu sua segurança, seu nome, sua identidade social. Em Moabe, uma mulher viúva e sem filhos estava condenada à invisibilidade. E na casa onde antes existiam risos, agora habitava a saudade. Mas Ruth não foi a única a sofrer essa perda. Noemi, sua sogra, havia enterrado o marido e os 2 filhos. 3 mulheres, 3 corações quebrados, 3 destinos que pareciam destinados à ruína. E então surgiu o momento mais difícil. Noemi decidiu voltar para Belém, sua terra natal, pois soube que o Senhor havia visitado o seu povo e restaurado o pão. Ali estava uma chance, não para Ruth, mas para Noemi. E como qualquer pessoa sensata poderia esperar, Ruth deveria retornar à sua própria família, reconstruir sua vida entre os seus, tentar recomeçar no lugar onde ainda era reconhecida. Noemi insistiu: volta, minha filha, nada posso fazer por ti. A lógica dizia para ficar. A tradição dizia para ficar. A sobrevivência dizia para ficar. Mas algo em Ruth dizia para não abandonar aquela mulher. Algo dentro dela começava a despertar para um propósito que seus olhos ainda não enxergavam. E foi no Vale da Perda que Ruth pronunciou uma das declarações mais poderosas das Escrituras:
uma decisão que mudaria seu destino para sempre. Não me instes para que te deixe. Onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essas palavras não foram apenas um voto de lealdade humana, foram um ato de fé. No meio da escuridão, Ruth escolheu seguir um Deus que ainda não conhecia profundamente, mas cuja presença começava a brilhar na vida de Noemi. Ela não sabia o que a aguardava em Belém. Talvez rejeição, talvez humilhação, talvez fome. Mas ela sabia que a fidelidade é mais forte do que o medo. E que a verdadeira fé não precisa ver o caminho, apenas dar o próximo passo. E assim, a viúva estrangeira deixou Moabe para trás, carregando apenas sua coragem, sua determinação e um amor que não busca recompensas. Ruth caminhou rumo ao desconhecido, rumo a um povo que não a esperava e a uma vida que parecia impossível de reconstruir. Mas é justamente aí que Deus começa a agir. Quando tudo parece perdido, Ele começa a escrever o impossível. 2. O trabalho humilde e o encontro com Boaz, quando Ruth e Noemi chegam a Belém. Não há festa, não há recepção calorosa, não há promessas de ajuda. Apenas olhares curiosos, cochichos pelas ruas e uma pergunta que ecoa entre as mulheres da cidade. É esta Noemi? Aquela que saiu cheia, agora voltava vazia e acompanhada por uma estrangeira. A vida não se tornou mais fácil para Ruth, pelo contrário. Agora, ela precisava colocar a mão na massa para garantir o sustento dela e de Noemi. Sem marido, sem bens, sem proteção social, tudo o que restava era o trabalho pesado nos campos. E é aqui que a humildade de Ruth brilha como ouro refinado no fogo. Ela não reclamou, ela não questionou Deus, ela não se vitimizou. Apenas se dispôs a fazer o que fosse necessário para sobreviver. Ruth tomou a iniciativa e pediu permissão a Noemi para ir aos campos apanhar espigas que caíssem das mãos dos ceifeiros. Era um trabalho reservado aos mais pobres, viúvas, estrangeiros, órfãos. Um trabalho cansativo, sob sol escaldante, com pouca comida, pouca água e quase nenhum respeito. Mas Ruth foi. Não como alguém derrotado, mas como alguém determinado a lutar pela vida. E aqui vemos o mover silencioso de Deus. E aconteceu que ela caiu justamente na parte do campo que pertencia a Boaz. Aconteceu. Ao acaso? Não. Esse aconteceu é a assinatura divina nas entrelinhas da história. Boaz, um homem íntegro, respeitado e temente a Deus, chega ao campo e nota Ruth imediatamente. Não pela beleza, não pela origem, mas pela postura. Ele pergunta aos servos quem era aquela mulher que trabalhava sem parar desde o amanhecer. E quando ouve sobre sua fidelidade a Noemi, sua coragem ao deixar Moabe e sua disposição em trabalhar duro, Boaz se impressiona. Ruth não sabia, mas sua reputação já estava florescendo em Belém. Então Boaz faz algo extraordinário. Ele se aproxima. Fala com ela diretamente, acolhe, protege, orienta, oferece descanso, água fresca e segurança. E termina com uma bênção que naquele momento Ruth jamais imaginaria que se tornaria realidade. Que o Senhor te recompense pelo que fizeste e que seja plenamente recompensada pelo Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ruth se inclina humilde, tocada pela generosidade. Não havia sedução, manipulação ou interesses ocultos, apenas bondade e providência. Boaz não era apenas um homem bom, era um instrumento divino, preparado para entrar na vida de Ruth no momento exato. Ele ordena que seus servos deixem espigas extras no caminho dela e garante que nenhum deles a molestará. Ruth volta para casa com uma colheita que superava qualquer expectativa. E quando Noemi descobre que o homem que a tratou com tanta generosidade era Boaz, seu parente resgatador, a esperança volta a nascer. A história começa a mudar de cor. A providência, antes silenciosa, agora grita nos detalhes.
O campo de cevada não foi apenas o lugar do trabalho humilde, foi o cenário onde Deus começou a revelar o próximo capítulo da redenção. Ali, na poeira, no suor e na simplicidade, uma história de amor, humana e divina, começou a brotar. Uma história que mudaria a vida de Ruth e, séculos depois, mudaria o destino de toda a humanidade. 3. A noite na eira e o ato de coragem de Ruth. A colheita seguia seu curso e com ela crescia silenciosamente a relação de respeito e bondade entre Ruth e Boaz. Nada forçado, nada precipitado. Apenas duas vidas guiadas por um fio invisível que Deus tecia com cuidado. Quando a cevada foi colhida e levada para a eira, o local onde o grão era peneirado e preparado, Noemi percebeu que o tempo da ação havia chegado. A viúva experiente, que antes estava mergulhada em amargura, agora enxergava novamente a luz do propósito e vê em Boaz não apenas um homem bondoso, mas o Goel, o parente resgatador que, segundo a lei, poderia proteger e redimir a linhagem da família. Então Noemi orienta Ruth a realizar um ato de profunda ousadia, mas também de profunda honra: ir até a eira à noite e deitar-se aos pés de Boaz. Hoje, isso pode ser mal interpretado. Naquele tempo, era um gesto carregado de simbolismo, um pedido de proteção, redenção e responsabilidade. Não havia sensualidade, mas submissão humilde e confiança total na integridade de Boaz. Ruth, mais uma vez, demonstra seu caráter raro. Ela poderia recusar, poderia temer ser mal compreendida, poderia hesitar, desconfiar, recuar, mas não. Ela diz apenas: tudo o que me disseres farei. É a fidelidade caminhando de mãos dadas com a coragem. Ela se prepara, veste suas melhores roupas, não como quem seduz, mas como quem honra, e vai até a eira. Boaz termina seu trabalho, come, bebe e dorme ao lado dos montes de cevada, como era comum durante a colheita. Na calada da noite, Ruth se aproxima silenciosamente, descobre os pés dele e deita-se ali em humildade completa. Por volta da meia-noite, Boaz acorda assustado. E ali, na penumbra, vê uma mulher deitada aos seus pés. Ele pergunta: quem és tu? E a resposta de Ruth carrega o peso da vulnerabilidade e o perfume da fé. Sou Ruth, tua serva. Estende o teu manto sobre mim, porque tu és o meu Redentor. A frase é uma das mais belas declarações de confiança da Bíblia. Ruth não pede prazer, riqueza ou fama. Ela pede redenção, pede pertencimento, pede cuidado. E ao mesmo tempo oferece sua própria vida, seu futuro e seu coração para o cumprimento de um propósito maior. A reação de Boaz revela mais uma vez a grandeza de seu caráter. Ele não se aproveita da situação, não julga, não expõe. Em vez disso, ele a elogia. Bendita sejas tu do Senhor, pois não buscaste os jovens, quer pobres, quer ricos. E promete: farei por ti tudo o que pedes. Boaz afirma ainda que há um parente mais próximo com direito à redenção e que precisa resolver isso primeiramente de forma justa. A integridade dele é tão forte quanto sua generosidade. Para protegê-la de rumores maldosos, Boaz envia Ruth de volta antes do amanhecer, carregando 6 medidas de cevada. Um presente não apenas para sustentá-las, mas para sinalizar que ele estava comprometido em resolver tudo corretamente. Quando Ruth retorna a Noemi, o coração da sogra se enche de esperança. E ela diz as palavras que praticamente anunciam o desfecho da história. Minha filha, senta-te e espera, porque este homem não descansará enquanto não resolver este assunto hoje. Naquela madrugada, Deus estava escrevendo uma das mais belas transições da Bíblia. De estrangeira para protegida, de viúva para redimida, de sobrevivente para escolhida, de trabalhadora humilde para elo da linhagem messiânica. 4. A redenção, o casamento e o nascimento de Obed. O amanhecer chegou trazendo consigo o desfecho de uma história que vinha sendo escrita não apenas nas decisões humanas, mas na providência divina que costura destinos. Enquanto Ruth e Noemi aguardavam em silêncio, Boaz
Fiel, honrado e determinado, foi até os anciãos da cidade para resolver, de uma vez por outra, o destino da jovem moabita. Ali, diante das testemunhas públicas, ele encontra o resgatador mais próximo, aquele que, pela lei, tinha prioridade sobre o casamento e sobre a propriedade que pertencia à família de Elimeleque. Boaz apresenta o caso com clareza, sem manipulação, sem pressão. Ele mostra que a redenção da terra e a união com Ruth eram partes inseparáveis da mesma responsabilidade. O homem, inicialmente, demonstra interesse pela terra, mas recua ao saber que deveria tomar também Ruth como esposa, preservando assim o nome de seu falecido marido. Ele teme comprometer sua própria herança e recua. Assim, segundo o costume da época, ele retira sua sandália e entrega a Boaz, simbolizando que renunciava ao seu direito. Então, diante das portas da cidade, que Boaz declara publicamente: vocês são hoje testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e também tomo Ruth, a moabita, por esposa, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança. O povo e os anciãos respondem com bênçãos poderosas, desejando que Ruth fosse como Raquel e Lia, as matriarcas de Israel, e que a casa de Boaz fosse fortalecida como a de Pérez, filho de Judá. É impressionante. A estrangeira que antes colhia espigas caídas, agora está sendo comparada às mães das tribos de Israel. O casamento de Boaz e Ruth é mais do que a união de duas pessoas. É a consagração de uma história restaurada. Deus pega as cinzas de 3 vidas destruídas, a de Ruth, Noemi e do próprio Boaz, e faz renascer um futuro glorioso. A viúva moabita que havia dito a Noemi: onde fores, irei, agora encontra um lar definitivo. E Noemi, que outrora havia dito: o Todo-Poderoso me tornou amargurada, agora encontra calor, segurança e alegria na casa que Deus lhe devolve. Mas o capítulo mais emocionante ainda estava por vir. O ventre de Ruth, antes estéril de esperança, agora carrega vida. Deus concede a ela um filho, Obed. E então acontece algo belo demais para ser ignorado. Quando o menino nasce, as mulheres da cidade não exaltam apenas Ruth, elas exaltam Noemi. Elas dizem: louvado seja o Senhor, que não te deixou hoje sem um resgatador. Ele será para ti restaurador da vida e sustentador da tua velhice. É interessante como a narrativa muda o foco. De repente, o bebê está nos braços de Noemi, e ela o embala como quem recebe de volta tudo o que achava que havia sido tirado. Ruth, a nora estrangeira, é exaltada como melhor do que 7 filhos. Uma afirmação extraordinária para a cultura hebraica. O amor de Ruth resgatou o coração de Noemi antes mesmo do nascimento de Obed, e agora a bênção se torna completa. E então vem o momento mais surpreendente de toda a história. O texto bíblico revela que Obed seria pai de Jessé, e Jessé seria pai de Davi. Isso mesmo, a moabita Ruth se torna bisavó do maior rei da história de Israel. E mais do que isso, torna-se parte direta da linhagem do Messias, Jesus Cristo, uma estrangeira em Belém. Uma viúva sem futuro, uma serva humilde, fiel, corajosa e leal. Deus a ergue, a honra e a coloca entre os nomes que construíram o plano da redenção. No casamento de Boaz e Ruth não há apenas amor, há propósito. No nascimento de Obed não há apenas alegria, há profecia. E no nome de Ruth não há apenas história, há eternidade. 5. O legado de Ruth para Deus, para Israel e para nós hoje. A história de Ruth não termina na poeira dos campos de cevada, nem nos braços de Noemi, que recebe o pequeno Obed. Ela atravessa séculos, atravessa fronteiras, atravessa culturas e chega até nós como uma das narrativas mais profundas sobre fidelidade, identidade, redenção e propósito. Diferente de tantos personagens bíblicos que se destacaram por feitos grandiosos, Ruth se torna eterna por algo que aos olhos humanos parecia simples: decisão e caráter. E é exatamente aí que mora o seu legado.
Ruth não era uma guerreira, não era uma profetisa, não era uma rainha. Era uma mulher estrangeira, viúva, pobre e invisível para o mundo. E ainda assim, Deus a escolheu para ser uma das pedras fundamentais da história da salvação. Seu legado começa no momento em que ela declara uma das frases mais bonitas já registradas nas Escrituras: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus." Estas palavras rompem não apenas com um passado, mas abrem caminho para um futuro totalmente novo. O primeiro grande legado de Ruth é o legado da fidelidade radical. Ela nos ensina que fidelidade não depende de circunstâncias favoráveis, mas de compromisso. Enquanto muitos escolhem o caminho mais fácil, Ruth escolheu o caminho mais difícil: o de cuidar de uma idosa sem recursos, o de deixar sua terra, o de trabalhar duro como estrangeira, o de honrar uma aliança que ninguém veria, exceto Deus. E é exatamente por isso que o céu se moveu a seu favor. O segundo legado é o legado da coragem silenciosa. Ruth não fez discursos, não liderou exércitos, não derrubou gigantes, mas a coragem dela se manifestou nos detalhes. Levantar-se cedo para respigar, enfrentar olhares preconceituosos, deitar aos pés de Boaz em humildade e confiança, assumir riscos que poderiam ter terminado mal. Muitas vezes Deus trabalha através de pessoas que não fazem barulho, mas fazem história. O terceiro legado é o legado da graça que alcança quem o mundo rejeita. Ruth era moabita, um povo historicamente hostil a Israel. E segundo a lei, um moabita não poderia entrar na congregação. Mas Deus, que vê o coração, derruba barreiras que os homens constroem. Ele pega a estrangeira e a coloca dentro da genealogia de Jesus Cristo. Assim como fez com Tamar, com Raabe e com tantos outros improváveis. O que isso revela? Que o reino de Deus não é construído pelos perfeitos, mas pelos disponíveis. Não pelos qualificados, mas pelos quebrantados. O quarto legado é o legado da redenção. O conceito de resgatador, Meguel, ganha vida através de Boaz, uma figura que aponta diretamente para Cristo. Assim como Boaz resgatou Ruth, Cristo nos resgata da nossa condição de estrangeiros espirituais, órfãos, perdidos. A história de Ruth é, na verdade, um retrato do Evangelho. Deus nos encontra quando não temos nada a oferecer. Ele nos cobre com suas asas. Ele nos faz parte de sua família. Ele nos dá um futuro que nunca poderíamos construir com nossas próprias mãos. E por fim, o quinto legado é o legado da eternidade. Obed gera Jessé, o Jessé gera Davi, e de Davi viria o descendente prometido, o Salvador do mundo. Sem Ruth, a linhagem messiânica não seria a mesma. Sem sua decisão, sem sua lealdade, sem seu amor, a história humana teria outro rumo. Isso nos ensina uma verdade profunda. As pequenas escolhas que fazemos hoje podem impactar gerações que ainda nem nasceram. Ruth não viveu buscando glória. Ela não sabia que seria lembrada. Ela não imaginava que faria parte da história da salvação. Mas Deus sabia. E é por isso que o livro de Ruth termina com genealogia, para nos mostrar que vidas comuns podem carregar destinos extraordinários quando são colocadas nas mãos de Deus. O legado dela continua vivo cada vez que alguém decide ser fiel, mesmo sem aplausos. Cada vez que alguém escolhe cuidar, mesmo sem retorno. Cada vez que alguém permanece firme, mesmo sem garantias. Cada vez que alguém decide seguir o Deus vivo, mesmo sem entender o futuro. Ruth prova que ninguém é pequeno demais para ser usado por Deus e que a história da redenção não é feita apenas por heróis que empunham espadas, mas por mulheres que seguram espigas.